Livro Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Capítulo 6. O Barão, as Costureiras e outras coisas. Tendo aconchegado bem no duro banco, os seus vastos anos cheios de meditações e cisma, Gonzaga de Sá noticiou-me: o Barão hoje de manhã recebeu um poeta. E daí? O poeta, extraordinariamente inquieto, visivelmente embaraçado, foi lhe perguntar se devia grafar amor com maiúscula. E o Rio Branco? Que não era conveniente no meio do verso, mas no começo quase se impunha. Tenho satisfação em ver de que modo superior vai o barão influindo nas nossas letras. E com espírito, o barão. Gonzaga de Sá não pôde deixar-se ficar no êxtase que esse título lhe provocava, apesar de achar o Paranhos, como ele chamava às vezes o ministro, uma mediocridade supimpa, fora do seu tempo, sempre com o ideal voltado para as tolices diplomáticas e não com a inteligência dirigida para sua época. Era um atrasado que a ganância das gazetas sagrou e a bobagem da Pudidon fez um deus. O que Gonzaga admirava era o título dado pelo imperador. Por essa ocasião, a pensar nisto, repimpado em um luxuoso automóvel de capota arriada, passou com um ventre proeminente, atraído pelos astros, o poderoso ministro de estrangeiros. Ao ver através das grades do jardim passar o barão, desdenhoso e enjoado, Gonzaga de Sá me disse: este Juca Paranhos era outro modo dele tratar o barão do Rio Branco. Faz do Rio de Janeiro a sua chácara. Não dá satisfação a ninguém. Julga-se acima da Constituição e das leis. Distribui o dinheiro do tesouro como bem entende. É uma espécie de Roberto Walpole. O seu sistema de governo é a corrupção. Mora em um palácio do Estado sem autorização legal. Salta por cima de todas as leis e regulamentos para prover nos cargos de seu ministério os bonifrates que lhe caem em graça. Em falta de complicações diplomáticas, ele as arma para mostrar o seu altelamento de Talleyrand com a sua astúcia bismarckiana. É autocrato inquedível, porque isto é bem o futuro Egito. Ele estudou, a verdade, as nossas questões de limites, mas nunca falou no Joaquim Caetano, nem no velho Teixeira de Melo. Propositadamente esqueceu-os e fez que as gazetas o esquecessem também. Quando o imperador leu o Lopoyac e l'Amazone de Joaquim Caetano, disse que o livro valia um exército de 600.000 homens. Ganha Juca a questão do Mapá, recebe dotação, pensão e os filhos também. Entretanto, a filha de Joaquim Caetano vive miseravelmente. É isto. Este Rio Branco é egoísta, vaidoso e ingrato. O seu ideal de estadista não é fazer a vida fácil e cômoda a todos, é o aparato. A filigrana dourada, a solenidade cortesã das velhas monarquias europeias, é a figuração teatral. A imponência de um cerimonial chinês é a observância das regras de procedência e outras virtuosas das tolices versalesas. Não é bem como Luís XIV, que tem pontos de contato. Ele imita Dom João V, senhor de velas, talvez, mas o imita. Tivemos um cardeal por muito dinheiro. Foi uma espécie de sino monstro de Mafra, que era o orgulho do rei português. Nós estávamos sentados num banco do campo de Santana. Tínhamos marcado encontro ali para que ele me mostrasse onde ficava exatamente o teatro provisório. Depois de ter cumprido a promessa, deixamo-nos ficar sentados, apreciando a tarde e conversando. Em dado momento surgiu na nossa frente uma menina bonita, acompanhada da notável complacência das velhas mães das meninas bonitas. Aquelas visitantes do campo de Santana nos surpreenderam, e a menina bonita lentamente passou diante de nós, catando olhares nos escassos frequentadores daquele parque abandonado. Era velha tresmalhada. Não pertencia ao grupo das que são vistas às vezes naquele jardim. Cheirava a Rua do Ouvidor e ao balcão-bar de Botafogo. Contudo, nem mesmo ao olhar decrépito de Gonzaga de Sá e ao meu estonteante de plebeísmo, ela perdoou. Levou-os para casa, quando desfilou diante de nós vagarosamente. Fiquei agradecida ao fundo do coração. Até o dia de hoje, disse-me Gonzaga de Sá, ao perder as duas mulheres de vista, em que já vou contando mais de 60 anos de existência. Eu me lastimo de não ter tido uma longa e perfeita intimidade com alguma costureira.
Eu, a quem a convivência com um tão precioso e excepcional superior hierárquico permitira que se me penetrasse um pouco de seu feitio mental, pus-me doidamente a tirar conclusões daquele seu pequeno desgosto. Era de fato bastante instrutivo, pois ficaria, já o tratava por tu e você, admiravelmente apto para julgar a correção da corte dos vestidos das grandes damas, com que obteria um critério inerrável para estabelecer a escala de suas almas. De mais a mais, as condições de espírito devem dar às moças das oficinas uma forma de espírito especial e rara. Inconscientemente, onde comparar a nudez das ancas e a frugalidade dos braços nus das suas ricas freguesas com o fascinador, retumbante e fornido aspecto que toma o corpo delas, sob fazendas caras com acolchoados hábeis, onde observar também a iníqua natureza dual da paixão que elas e as freguesas inspiram aos homens. Que influência maravilhosa, meu Deus, exerce a caça sobre nossos sentimentos. Está aí, uma pura questão de tecelagem que provoca curiosas reações psíquicas. Tudo isso continuei a dizer com certo entusiasmo, a de romper em excelente sarcasmo dignos do ouvido de uma alma magoada. Tem razão, menino. Com a tesoura do seu humilde ofício, cria uma beleza das profissionais, donde orgulho que se choca com a percepção da sua real situação. Daí o sarcasmo. A mim surpreendera meu jeito matemático que Gonzaga de Sá dava ao resumo das minhas palavras, mas bem cedo percebi que troçava quando me disse com aquele seu meio sorriso cético. Estamos, pelo que vejo, fazendo uma pretensiosa meditação sobre a costureira. E não é sem importância, acrescentou logo o meu dolorido amigo, na nossa sociedade vestida uma meditação sobre tão curioso agente, infinitesimal e ignorado, da grandeza e da majestade das altas camadas representativas, para se verificar quanto a ação desses pálidos infusórios da sociedade é benéfica, alto e fecunda. Basta supor por um instante todas as grandes damas do Upper 10,000, mal vestidas, simplesmente ajambradas ou nuas, reduzindo ao mínimo ou a nada a sua beleza obumbrante. Por inferência, iríamos examinar os fundamentos da grandeza dirigente de seus maridos e pais. A crítica com tal estímulo estender-se-ia e a massa, por contágio, impregnada de um respeito anárquico e desmoralizante, faria a sociedade naufragar. De resto, não são precisas tantas justificativas. A ciência de hoje faz corte aos infinitesimais, aos pequeninos. Está aí um ponto de contato entre os políticos de sufrágio universal e os homens de laboratório. Ponto de contato sobre modo honroso para ambos, disse eu então. Não era bem disso que eu queria falar, emendou Gonzaga de Sá com aquela sua voz pausada, cheia de mansuetude e bondade. Eu lastimava não ter tido uma longa e perfeita intimidade com alguma costureira, pela razão de ter ficado até hoje ignorante dos datávios, das rendas, dos gêneros, espécies, raças e variedades dos chapéus e dos vestidos. Darwin sentiu durante toda a vida não ter aprendido álgebra. Eu lastimo não conhecer a técnica da Notre Dame. Ao me dizer Gonzaga que ignorava completamente tão transcendente departamento da vida, que não tinha as menores noções de conhecimento tão útil à filosofia das paixões, a ciência dos costumes e a análise das cristalizações sociais, diminuiu-se-me a admiração que eu lhe tinha, e tão tumultuaria se mostrava desde o início das nossas relações. Gonzaga de Sá estava rebaixado a meus olhos. Platão não conhecer o vestuário das damas de Atenas. Era possível? Como se saberão ao certo os fortes motivos da custosa nomeação de tal delegado ao Congresso de Repressão da Vadiagem dos Cães, na Itália, se não se souber com exatidão do que a fazenda era saia de milho? Zedolin, que dançou num baile chique, partiu para a Europa pouco antes daquela nomeação? Um vestido possui sempre um imenso poder vibratório da nossa sociedade. É um estado d'alma, é uma manifestação do insondável mistério da nossa natureza, a provocar outras em outras. E como Gonzaga de Sá, um sábio, um pensador, um sutil anotador da vida, não lhe tinha estudado a história natural? Enfim, disse-me ele,
Pode parecer que naquela procura das fazendas, das rendas, daquele ajuntamento torturado de panos às carnes, há um anseio de um ideal de plástico superior, etérea, imponderável, acima da grosseria dos nossos corpos terrestres, que há em tudo aquilo alguma coisa de desinteressado, de espontâneo, dela para ela. Mas qual? Sabes para que aquilo tudo? Para quê? Para arranjar um casamento, 4 filhos e criar um cavador a mais, malcriado, feroz e exigente. Ignóbio. Algumas ainda por cima aprendem violino. Foi então que me arrependi de ter mal jogado meu excelente e arguto amigo. Ele não parava nos detalhes, talvez mesmo não soubesse o que era voler, nuzuk, escoçar, soutache e outras sentenças de costureira, mas atingir a lei básica, a filosofia primeira do vestuário feminino e, quem sabe, masculino. Uma única objeção poderia surgir a ela, porque se vestiram bem as damas fáceis. Tudo se resume para manter o seu rigor generalizante e modificar um pouco, na noção de casamento, o dado de sua duração. Feito isso, a lei Gonzaga de Sá é perfeitamente rigorosa e verdadeira. Mas aquele olhar que a menina bonita, por misericórdia, deitou-me, decididamente me enterneceu. Eu me pus de repente a favor das damas contra a elegante delicadeza de Gonzaga de Sá. Oh, Gonzaga, que perversidade! Não te apiedas, vai esmagando. Não, absolutamente não. Os indivíduos me enternecem, isto é, o ente isolado a sofrer, e é só. Essas criações abstratas, classes, povos, raças, não me tocam, se efetivamente não existem. E pelo conceito literário, filosófico, sociológico e religioso, mulheres têm até uma grande afeição da ordem puramente intelectual, bem entendido, para que não haja contradição. Afeição? Na verdade, é infinita e absorvente. Espantas-me. Não me acuses de inconsequência. Apieda-me o indivíduo a sofrer. Já te disse. Mas certas criações intelectuais nossas, incapazes de me provocar o sentimento profundo que posso nutrir por uma pessoa, são contudo bem reais para me despertar. Às vezes, simpatia ou indiferença no campo abstrato que lhes é próprio. Detesto a antropologia e amo a crítica religiosa. Foi meu anseio, quando moço, logo ao ler Renan, partir para a Europa e estudar o hebraico, o sânscrito e o zend, mas não me foi possível. É que algumas criações da inteligência humana são orgânicas, articuladas e perfeitas. Não resultam de aproximações, da escolha de certos dados e abandono de outros arbitrariamente. Não provém de médias guerreiras. Deves ter reparado que o recurso aritmético da média tudo avassalou. É um recurso poderoso e razoável para certos aspectos da nossa atividade, mas perfeitamente impróprio para dar a feição sentimental de uma classe, de um povo, ou mesmo traduzir as suas determinantes da inteligência e caráter. Por sua própria natureza, a inteligência, o caráter e os aspectos sentimentais, como o suporem a sociedade, são tiranicamente individuais. O gênio é Rousseau, não são suíços. Poderia dizer na média, no Rio de Janeiro, por anos, nascem tantas pessoas, pois trata-se aí de números. Mas erraria grosseiramente se dissesse que, na média, os cariocas são felizes. A felicidade é sensação tão volátil, instável e irredutível de homem a homem. É coisa diferente. E não consente média abranger centenas, milhares e milhões de seres humanos. Imagine tu que, belas men de Petrópolis tem um grande joanete, um defeito hediondo com o qual sobremaneira sofre. O operário feliz Mino, da Mortona, orgulha-se em possuir um filho com talento. Belas men vive acabrunhada com a exuberância da sua Janete. Passou-lhe a meninice, a sofrer por ele a adolescência foi-lhe uma angústia, e tão insignificante aumento de sua pena, sua consciência, reflete-se duradouramente, continuadamente, com as manifestações mais inacreditáveis e aterrorizantes. Entretanto, Felizmino, quando bate rebites, sorri e antegoza o estrondo que uma parcela do seu sangue vai causar na sociedade. Os companheiros acreditam no doido, e já porque uma vez ele se tenha referido entusiasticamente às brilhantes qualidades do filho, criou para este 2 ou 3 inimigos. Está sagrado. Quem é mais feliz? Pergunto. Pelas ou senhor Felizmino? E à vista disso, poderás dizer que todas as damas de Petrópolis são felizes e os operários de fundição são desgraçados? A média possível para a felicidade das classes? Nós, os modernos, nos vamos esquecendo que essas histórias de classe, de povos, de raça são tipos de gabinete, fabricadas para as necessidades de certos edifícios lógicos.
mas que fora deles desaparecem completamente. Não existem. Compreende-se a esfera, o cubo, o quadrado em geometria, mas fora daí é em vão querer obtê-los, e de tal modo que este engano está agitando a nossa opinião, que parece-me vai ressurgir o famoso debate escolástico dos universais. Tu o conheces, não é? Mal. Encheu a Idade Média a pergunta: certas ideias gerais são uma realidade? Existem de fato ou não, fora dos indivíduos que as concebem? Por séculos a opinião se dividiu, o debate se alongou, e houve entre os sábios, partidários, apaixonados, realistas e nominalistas, como hoje, nos nossos cavalinhos, entre seus juvenis frequentadores, a azuis e verdes. O moderno debate ainda não se estabeleceu. Embora isso, eu sou conceitualista como Abelard, e por sê-lo é que tenho meito pena de mem, pelas men, em face do orgulho do felizmino da fundição da mortona. A noite caía rapidamente. A tarde dúbia apressara-lhe a queda e não nos dera senão um monocrômico crepúsculo de chumbo, com bambolinas de teatro. Por nós, uma caleça descoberta, suja e feia, passou, sopesando um par guardíssimo, que parecia não temer a tempestade que se anunciava. Tínhamos deixado o parque e descemos pachorrentamente a rua da Constituição, sem medo também do aspecto torvo da tarde. Depois da caleça, instalou um leve racharrete, cuja passagem pôs alguma coisa de alado e de independente e petulante naquele ambiente taciturno. Nós dois, por minuto, quando no largo do Rócio, estivemos sentados a dizer, paradas, olhados para um lado e outro, até que Gonzaga me disse: vamos ainda ao Garnier, quero comprar o Poincaré. La science est de l'hypothèse. Depois iremos jantar pestiqueiras. Descemos a avenida em direção à rua do ouvidor.